Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Espero que vocês estejam todos muito bem. Em nosso encontro de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre objetos, os termos integrantes da oração. Vamos falar como esses termos funcionam e para que eles existem dentro da oração. Para isso, é preciso que você já pegue seu material para poder fazer as anotações todinhas. E também para você participar, não se esqueça, deixe aqui o seu comentário, faça a sua inscrição e deixe o seu like, é muito importante para nós aqui do canal. E também não se esqueça de ativar o sininho para quando nós lançarmos nossas novas aulas, novos exercícios e você ficar sabendo para o YouTube te informar, ok? Um grande abraço a você e vamos à nossa aula de hoje. Espero que você consiga entender tudo direitinho para os próximos vídeos, já fazer os exercícios. Um grande abraço e até a aula. Tchau, tchau! Para a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os termos integrantes na oração. Estamos estudando a parte de análise sintática dos termos que se conectam, que se ligam ao verbo. Hoje você vai aprender o chamado complemento verbal. Na gramática, nós dizemos objetos. E aqui, o caso número 1 é o objeto direto. Como funciona o objeto direto? O objeto direto é este complemento ligado ao verbo não preposicionado. Seria a complementação verbal. Por quê? Nós temos o sujeito, o verbo e agora podemos colocar um complemento. Vamos ver o exemplo? A chuva prejudicou. Quando você diz prejudicou, você já está dentro do predicado. E, para lembrarmos, quando nós falamos de trânsito verbal, estamos colocando um complemento para o verbo nocional. O verbo nocional, que aqui no caso, uma ação, a ação de prejudicar. E a coisa foi o jogo, a coisa prejudicada, aquilo que sofreu o prejuízo. Lembre-se que quando você diz objeto, estamos dizendo de um termo que somente recebe uma ação verbal. Ele não é um termo ativo, ele é um alvo, um elemento sobre o qual recai a ação verbal. E lembre-se também, ele é um complemento não preposicionado e sempre associado ao verbo. É muito fácil, por isso é que nós chamamos de complementação verbal direta. A gramática diz objeto direto. É muito simples. É um termo que se liga em um verbo transitivo direto. Você entendeu? Ficou fácil ou não ficou? Agora vamos ver o próximo modelo. Nós também temos o objeto direto, só que ele vem preposicionado. Muitas pessoas confundem isso. Existe sim essa modalidade. Esse objeto direto preposicionado é quando você inclui uma preposição não obrigatória ligada ao termo. Por exemplo, o verbo cumprir. O verbo cumprir não pede preposição nenhuma, mas nós podemos colocar por algumas questões, no caso, às vezes, poéticas, literárias, ou para engrandecer a proposta do texto. E analisa-se esse termo com uma preposição de objeto direto, só que ele vem preposicionado. Uma proposta um pouco literária, ou você gostaria de sonorizar a sua frase com uma beleza adicional, ou às vezes até para ressaltar o fato. Isso sim pode acontecer, mas aqui no caso não há necessidade de colocá-la. Mas se você a colocou, não confunda-se, não é objeto indireto. O verbo não é direto. O verbo continua sendo transitivo, direto, só que você preposicionou. Por exemplo, o político não cumpriu com a sua obrigação. Nós podemos usar essa preposição e ela entra aqui como objeto direto preposicionado. Não se esqueça disso, não vá se confundir, porque nós temos o objeto indireto que nós vamos ver agora. Olhe na tela comigo. O objeto indireto já é diferente.
O próprio nome já diz, é um termo associado ao verbo, mas o verbo ele pede obrigatoriamente um complemento preposicionado. Por exemplo, o verbo desconfiar, aqui na tela, ele exige, ele obriga que você coloque a preposição de, porque quem desconfia, desconfia de alguma coisa. E não se esqueça, é um termo que vem preposicionado, já ligado ao verbo, e indica, isso é muito importante, indica o alvo ou o destinatário dessa ação. Por exemplo, os analistas seriam o nosso sujeito. Desconfiaram. Se eles desconfiaram, quem é que recebe a desconfiança? O destino disso, o resultado da empresa. Aqui, o resultado da empresa é a coisa a qual você não tem certeza, aquilo que você desconfia. Você viu só que interessante? Porque é o complemento verbal. E não se esqueça, quando nós temos esse tipo de verbo, nós chamamos de verbo transitivo, de que maneira? Indireto. Exatamente, um verbo transitivo indireto. Fica fácil para vermos a diferença entre esses termos. Eles são muito usados. E mais uma dica para você. Perceba agora comigo, antes de irmos embora, o seguinte. Quando nós temos o nosso sujeito, nós também podemos ter o nosso objeto quando necessário. Perceba analistas, que é um substantivo, e perceba resultado, que também é um substantivo. A diferença é a seguinte: o substantivo nós chamamos de núcleo do sintagma. O sintagma é o grupo de palavras compostas do termo. Aqui, os analistas é o núcleo do sujeito. Muito bem. E aqui, resultado é também um núcleo, mas o núcleo do objeto indireto, porque as pessoas olham o substantivo e acham que é só núcleo do sujeito. Não faça isso. Substantivo é núcleo de um sintagma. Você precisa agora, na análise sintática, se atentar que isso pode ocorrer tanto no sujeito quanto dentro do objeto. E o verbo, não se esqueça disso, quando o verbo for transitivo ou intransitivo, ele é o núcleo do predicado. Lembrou-se disso tudo? Nós vamos falar mais sobre isso quando formos estudar os tipos de predicado. E eu espero que você tenha entendido bem para poder fazer os exercícios conosco em nosso próximo encontro. Um grande abraço para você e muito obrigado pela sua atenção. Até mais, pessoal!